200 milhões. 200 milhões. Agora são 200 milhões de cruzeiros. Chance de ganhar 200 milhões de cruzeiros. Vacina contra a paralisia infantil. Estudantes enchem as ruas do centro do Rio para pedir a saída do presidente Collor. Foi a maior passeata estudantil da cidade desde o final dos anos 60. Pareciam os anos 60. Milhares de estudantes na rua, sem lenço e sem documento. A CPI do PC trouxe o passado de volta. A marcha da juventude em defesa do Brasil. A concentração da geração impeachment foi na Candelária, palco dos tempos de glória da campanha das diretas já. Aqui, eles fizeram muito barulho contra o presidente Collor, PC e seus fantasmas. A passeata em direção à Cinelândia foi gigante, com um toque de desfile de escola de samba. Um cheque enorme de PC para Collor e a primeira-dama abriu a manifestação. Um boneco atrás das grades veio representando o chefe da nação e PC Farias. O caixão do presidente marcou o enterro simbólico do Brasil Novo. A Uni não pediu, mas a garotada em peso vestiu luto. Eles pintaram o rosto e ironizaram as mentiras do governo, usando narizes de Pinóquio. Aos gritos de fora Collor, impeachment já, os estudantes atravessaram a Avenida Rio Branco, com faixas, cartazes e bandeiras, conquistando apoio de todo lado. Por uma dessas ironias da história, estudantes e professores de São Vicente de Paulo, um dos colégios mais frequentados pela elite carioca liberal, hoje ficaram à frente do protesto contra Fernando Collor de Mello, o ex-aluno do colégio que chegou à presidência. A manifestação parou a cidade, provocou um engarrafamento colossal. Terminou com ato público aqui na Cinelândia. A maior passeata estudantil desde 1969 no Rio deixou claro. A crise está nas ruas, ao vivo e em cores rebeldes, ao som do hino nacional. Você percebe que a CPI do caso PC praticamente ressuscitou o movimento estudantil no Brasil. Também em Porto Alegre, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, centenas de pessoas saíram às ruas hoje pedindo o impeachment do presidente Collor. Por enquanto, as manifestações não foram gigantescas. Essa foi uma grande manifestação estudantil, evidentemente vinculada a partidos de oposição. A mais expressiva delas foi a luta colorida do domingo, expressiva, foi em várias capitais, mas nada comparável ao gigantismo das diretas já. Mas a tendência dessas manifestações é de crescimento com adesão popular, além das militâncias políticas. O governo nega que a secretária Ana Scioli tenha sacado dinheiro do banco dias antes da decretação do Plano Collor. E no Palácio do Planalto, o dia foi dos fumicultores, plantadores de fumo. Mais uma cerimônia, mais liberação de verbas. Este manifestante solitário foi ignorado pelo Palácio do Planalto. O governo está mais preocupado em mostrar indiferença em relação à crise e apresentar serviço. Nesta cerimônia, o presidente Collor liberou 75 milhões de dólares para os produtores de fumo do sul do país. E o presidente do BNDES falou a língua preferida dos aliados do governo. O BNDES, neste ano de 1992, põe em circulação na economia brasileira cerca de 4 bilhões de dólares, com o objetivo de reestruturar e modernizar o parque industrial. O Planalto faz que dá de ombros à crise, mas no Congresso, a chamada tropa de choque do governo está se armando para defender o presidente. A artilharia pesada quer impugnar o relatório da CPI do PC. Acabada a leitura do relatório, eu vou fazer a impugnação, tanto pelo prisma constitucional, os poderes de uma CPI em relação ao presidente da República, há um procedimento constitucional que não foi respeitado, como vou impugnar as provas que foram obtidas contra a lei, sem autorização do plenário, como regula a legislação penal em vigor. No início da noite, o Planalto reagiu à informação da CPI de que a secretária do presidente teria sacado 62 mil dólares do banco 2 dias antes do Plano Collor. O porta-voz da presidência, Etevaldo Dias,
disse que a informação é incorreta e que o autor da denúncia, deputado Aloysio Mercadante, não merece crédito, porque já fez declarações contraditórias sobre a movimentação bancária da secretária Ana Scioli. O porta-voz também deu uma declaração que está virando rotina. Ele disse que conversou com vários ministros hoje e garantiu que nenhum deles sai do governo. Nem Célio Borja, nem Celso Laffer, nem Marcílio, nem Jatene, nem Hélio Jaguaribe. O que se diz é que, dependendo do teor do relatório, alguns ministros e alguns parlamentares poderão desembarcar do barco do governo. A verdade verdadeira é que o governo, em momento nenhum, deu uma explicação clara, cabal, total sobre esses fatos. Sobre os fatos que envolvem toda uma equipe de governo, todo o cerne do governo nessa questão da CPI de PC Farias. E para a opinião pública, o que passa é que as acusações são verdadeiras, até porque ninguém as refutou. Pode haver uma batalha jurídica, mas a batalha que o governo tem de vencer, tem de enfrentar, é a batalha da verdade, das provas, da ética e da moral. A oposição garante que aprova o relatório final da CPI do caso PC. A estratégia para enfrentar os governistas já está montada. É hora de checar as armas e reestudar a estratégia para a batalha final na CPI. A votação da próxima quarta-feira. A oposição já sabe de cor e salteado cada passo para garantir que o relatório seja aprovado. A primeira estratégia é não partir para o ataque. Nós não estamos preocupados com ataques, nós não estamos preocupados com ofensas, nós estamos preocupados com os fatos. Esses fatos continuarão sendo apresentados com maior respeito, expondo um a um. A cartilha da oposição traz os antídotos contra as táticas governistas. Por exemplo, na quarta-feira o relatório tem de ser votado no máximo até meia-noite. Se o governo ficar tentando impedir a votação, os oposicionistas já têm prontinha uma lista com um terço de assinaturas da Câmara e um terço do Senado. É só levar essa lista ao presidente do Congresso para que ele autorize a prorrogação da votação. Mas, de qualquer forma, os oposicionistas já sabem que são maioria. Teremos 12 votos contra 9, provavelmente, do governo. Poderá haver alguma surpresa. A surpresa só depende do deputado do PFL, José Múcio, se ele vai ou não ficar até o final na CPI e votando contra ou a favor ao governo. E em tempo de marcar posição, o senador Alexandre Costa, do PFL, ficou indignado com a última descoberta da CPI sobre os saques milionários nas contas da secretária Ana Scioli, de PC e da empresa EPC de Paulo César Farias, às vésperas do bloqueio dos Cruzados Novos. É o fim do mundo. Essa é muita lama, muita sujeira, muito esgoto. É uma história vergonhosa, essa que se abate sobre o Brasil. É muito dinheiro sujo jogado na cara de quem trabalha, de quem procura viver honestamente. Essa história não pode resultar em nada. É necessário punir os verdadeiros culpados por esse assinte contra os brasileiros, contra a população que sofre, contra os miseráveis desse país. Está na hora de passar o Brasil a limpo e acabar com esse cancro de corrupção que é uma vergonha. Veja a seguir, Maria Isabel, secretária de Rosane Collor, é indiciada em inquérito que investiga desvio de verbas na LBA. A secretária da primeira-dama, Rosane Collor, foi indiciada hoje em inquérito pela Polícia Federal. Ela está envolvida no desvio de 1 bilhão e 100 milhões de cruzeiros da LBA para uma entidade fantasma em Alagoas. Mas pôs hoje na Polícia Federal em Brasília. Ela era assessora de Rosane Collor, que na época presidia a LBA. A entidade fantasma beneficiada foi a fictícia Associação Pró-Carente de Canapi. O endereço da entidade era o mesmo da mãe de Rosane, dona Rosita Malta. A polícia espera concluir o inquérito dentro de 20 dias. A primeira-dama vai encaminhar o depoimento dela por escrito. Outras 7 pessoas vão ser indiciadas pela Polícia Federal no inquérito que apura as denúncias do desvio de verbas na LBA de Alagoas. Vão ser indiciados os ex-superintendentes da LBA em Alagoas, Márcio Rios e Carlos Maurício, o ex-diretor administrativo do órgão, Humberto Leda, Ada Mello, prima do presidente Collor, ex-presidente é Ato Fale, o ex-presidente da Associação Pró-Carente de Canapi, Maria Auxiliadora Barbosa Brandão, e o marido dela, Pompílio Malta, irmão mais velho de dona Rosane Collor.
e o atual presidente da associação, Luiz Walter Silva, que é ex-motorista da mãe da primeira-dama, dona Rosita Malta.